confete, né? Não, obrigado, eu falei, obrigado, não sei o que, isso é pra nada. Negócio de entrevista de TV de clube, isso é pra nada, na minha opinião. Nada, zero. É tudo press release, cara, sabe? Ninguém vai fazer uma pergunta mais... por exemplo, a previsão inicial do Flamengo era a volta da metade do mês. Metade do mês, de setembro. Normal que demore mais um pouco, ele teve uma fratura, de repente demora mais um pouco. E seria agora, estaria voltando esses dias, sendo relacionado a essas 10 semanas. Essa é a informação oficial que foi passada lá atrás. O que aconteceu? Por que atrasou? Não se pergunta isso. Não vão perguntar isso. Não que seja um problema, não. A recuperação de um atleta contundido depende do organismo, depende das reações do corpo. O médico não tem, não estou responsabilizando ninguém, não. Mas o que aconteceu? Fica só esse negócio, não, obrigado a fulano, ciclano e tal. É o momento Maguila, né? Só agradecimentos. Então, não acrescenta muita coisa, não acrescenta nada. A questão da volta do Eric Pulgar é como é que vai fazer o Felipe para encaixar, né? Que o técnico é louco por ele. Quando tiver todo mundo à disposição, seria ele, Jorginho. O Saúl entrou muito bem. Aí a minha curiosidade é ver o que ele vai fazer. Todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar, é muito jogo, ele vai ter que revezar. Então vai ser importante ele ter a volta desse jogador. Mas quando todos estiverem à disposição e bem, e tiver um jogo importante, digamos assim, Flamengo passa pelo Estudiantes, aí vai jogar outra fase contra Vélez ou Racing. E aí chega lá e tal, o Pulgar já está bem, Saúl bem, Jorginho inteiro, todo mundo inteiro. De La Cruz, como é que ele vai fazer? Eu acho que ele vai ter que escolher entre o Saúl e o Pulgar, o parceiro do Jorginho, né? E os outros vão brigar por vaga em jogo do Brasileiro e tudo mais, na Libertadores, quero dizer. E acho que se ele tiver, o Eric Pulgar vai jogar. O Saúl vai jogar em outra posição, tal, vai jogar o chileno. Porque ele é louco pelo futebol do chileno. Então, porque eu até entendo, ele é um ótimo jogador. Mas vai ser uma briga ali por posição. Estou me referindo àqueles jogos assim, jogo grande, semifinal de Libertadores, o Flamengo chegar lá, né? Todo mundo inteiro, todos os meio-campistas à disposição, né? E é até bom falar, né? O Flamengo acho que o Flamengo não tem volantes, né? O Flamengo tem meio-campistas, né? O único volante é o Everton Araújo. O Alan também pode ser um volante, outro estilo. Mas a maioria deles joga de uma maneira diferente do conceito do volante do futebol brasileiro, né? Que é um conceito um pouco diferente da Argentina. Galera, eu não sei vocês, mas eu estava preocupado com essa data FIFA, porque vocês sabem, como diz um seguidor aqui, que eu não lembro o nome dele, mas que comentou numa live minha, crise o Flamengo faz em casa. Eu estava com receio de como seria essa pausa do Flamengo durante a data FIFA. E ainda bem o Flamengo superou sem nenhuma crise criada. O clima no Flamengo está maravilhoso, dentro e fora do clube. Então, ainda bem, passou a data FIFA sem nenhuma crise. Muito pelo contrário, no domingo o Flamengo joga contra o Juventude. Mas antes de entrar no assunto, eu quero falar algo aqui que eu estou vendo um silêncio danado da imprensa. É sobre a data FIFA, inclusive, envolvendo o atacante Caio Jorge do Cruzeiro. Esse jogador precisa ser estudado, gente. O jogador atuou, vamos lá, vou pegar a data aqui, no dia 4 de setembro, pela seleção brasileira contra o Chile, 3-0. E aí ele foi cortado da seleção brasileira após sentir dores musculares, fizeram exame, constataram uma lesão. O próprio jogador disse que foi uma lesão de grau 2. Ele entrou em campo no dia 4 de setembro e voltou a disputar uma partida no dia 11, ontem, quando ele foi decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, fazendo 2 gols, inclusive. Como um jogador sofre uma lesão de grau 2 e volta a campo 7 dias depois? De verdade, eu nunca vi isso. Eu acompanho futebol, eu nunca vi. Eu não estou duvidando do jogador, não estou duvidando que o jogador não tenha sofrido uma lesão, mas me chama muito a atenção de verdade. Cara, o cara se recuperou em uma semana de uma lesão grau 2, gente. E eu acho que esse caso deve servir de exemplo para os departamentos médicos de outros clubes aprenderem como se trata uma lesão como essa. Óbvio, cada jogador reage de uma maneira, de repente a forma como eles fizeram, mas lesão de grau 2 em uma semana, pô, enfim,
Para mim, eu nunca tinha visto isso, é a primeira vez. E sobre algo que eu nunca tinha visto, a partida do Fabrício Bruno também, é um jogador que precisa ser estudado. O cara jogou na altitude, veio de uma sequência absurda, jogando muita bola e não sentiu nada. É incrível. Fabrício Bruno, inclusive, já passou aqui pelo Flamengo. Mas vamos falar de Flamengo agora, porque o jornal o Globo, o colunista Lauro Jardim soltou. O Flamengo investe $1 milhão, que dá um pouco mais de 5 milhões de reais, em máquina para jogadores. Os equipamentos são da marca Kaiser e já chegaram ao Ninho do Urubu. São específicos para treinos com maior precisão em potência, aceleração e força. O Flamengo é o primeiro clube da América Latina a usar essas máquinas iguais às que são usadas pelo Real Madrid. E aí eu procurei o Flamengo para ver se procedia e me falaram, notícia velha, Venê, divulgada pela Flamengo TV em março. Só que o equipamento só chegou agora e custou $1 milhão e não $1 milhão. Então fica aí a informação para vocês. Falando agora de campo e bola, galera, por quê? Vamos lá, a novidade de hoje foi o Gonzalo Plata, que retornou só nessa sexta-feira. Ele pediu mais um dia para ficar com a família, para curtir a família durante essa data FIFA. O Flamengo concedeu, se representou nessa sexta-feira. Varela e Jorginho fizeram trabalhos à parte no campo, não participaram da atividade com os demais jogadores. Alexandro avançou na recuperação da lesão que ele sofreu na panturrilha esquerda, mas está sendo preparado para o jogo contra o Estudiantes na quinta-feira. Então Varela e Jorginho dificilmente começarão o jogo, isso se eles forem relacionados para pegar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, local que o Flamengo não vence o Juventude desde 97, ou seja, é um tabu para o Felipe Luiz quebrar, mais um na verdade, né? Então, lembrando, Léo Ortiz está suspenso, ele não pode entrar em campo. Então a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Vinha, De La Cruz, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Eu gostei demais do De La Cruz com o Saul no jogo contra o Grêmio, estava lá no Maracanã, vi de perto. Óbvio que o tempo que ele ficou em campo ele foi bem, porque ele não consegue performar durante 90 minutos, ele ficou cerca ali de 65 minutos em campo. E o Saul, repito, gente, é um baita jogador, ele vai deitar e rolar no futebol brasileiro. Mas esse time aqui, apesar de muitos desfalques, tem condições totais de vencer o Juventude lá, e eu acho que chegou o momento do Flamengo quebrar esse tabu e enfim a gente parar de falar, o Flamengo não vence lá desde 97, todo ano é isso, desde 97. Eu acho que agora chegou o momento. E para finalizar nosso vídeo, galera, sobre Bruno Henrique. Pena de Bruno Henrique pode ser expandida, mas atacante deve jogar Libertadores. Notícia do GE aqui. O acordo no caso de Bruno Henrique no STJD prevê o envio de um ofício à CBF para que a suspensão de 12 jogos do atacante seja expandida para partidas internacionais. A sugestão partiu da Procuradoria do Tribunal. No entanto, o ofício só será enviado à CBF após o fim do julgamento em segunda instância, que ainda não foi marcado. Por esse motivo, o atacante deve estar disponível para o confronto da próxima semana com o Estudiantes pela Libertadores na quinta-feira, mesmo que o efeito suspensivo não seja concedido. Se o efeito suspensivo não for concedido, ele vai cumprir no Campeonato Brasileiro normalmente. Nesse momento, sexta-feira, 17h32, Bruno Henrique está suspenso, porque até agora o efeito suspensivo não foi concedido ao Flamengo, mas é aguardar. O jogador está treinando normalmente, se o efeito suspensivo for cedido ao Flamengo, ele vai ser relacionado e fica à disposição normalmente. O Flamengo recorreu da decisão ao pleno do STJD, o que torna o processo mais longo. Gente, isso ainda vai demorar, mas repito, nesse momento o Bruno Henrique está suspenso e não pode entrar em campo com a camisa do Flamengo. Mas tem a boa notícia, se ele não entrar em campo, já é um jogo que ele cumpriu. E aí serão 11 jogos pela frente a cumprir. Isso vai demorar pra caramba, vai dar pano. No jogo contra o Grêmio, com De La Cruz e Saul Niguez ali no meio-campo. Vale lembrar que o De La Cruz voltou de lesão, voltou bem, inclusive voltou recuperado. E aí, nessa de voltar bem e voltar recuperado, agora o técnico Felipe Luiz tem o jogador uruguaio à disposição. Com isso, Jorginho pode ser preservado, pensando até no jogo da próxima quinta-feira, que é o jogo contra o Estudiantes. E aí sim, jogo muito importante para o Flamengo. E apesar do Flamengo não ter
Tá desde 1997 sem ganhar do Juventude no Alfredo Jaconi. Vale lembrar que não foram todos os anos, né, que o Flamengo jogou lá, o Juventude caiu para a Série B, ficou muito tempo na Série B, o Flamengo ganhou o primeiro turno do Brasileiro no Maracanã por 6-0. Então acredito que o Flamengo, se jogar minimamente organizado, minimamente bem, vai conseguir ganhar essa partida. Eu acredito que é melhor, na minha concepção, preservar o Jorginho e jogar com ele no próxima quinta-feira contra o Estudiantes. Aí sim, argentino, quartas de final de Libertadores, Maracanã lotado, tem todo um clima e o Jorginho dá outra cadência naquele meio-campo do Mengão. Bom, então, a princípio, a informação é que o meio-campo pode ser ali Samuel Lino, não só o Samuel Lino, mas Saul Niguez e De La Cruz. Pode ser formado assim o meio-campo do Mengão. A zaga, Danilo e Léo Pereira, porque Léo Ortiz está fora. Então deve ser Danilo e Léo Pereira a zaga do Flamengo, que já era esperado, com a falta do Léo Ortiz e o Danilo estando bem, deve ser essa aí a escalação do Flamengo. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, antes de falar sobre investimento, porque o Flamengo abriu o cofre e, óbvio, vai mudar o patamar agora, frente aos outros clubes do futebol brasileiro, o que vai deixar a antizada maluca. Deixa eu falar sobre a situação envolvendo um novo jogador que assinou contrato profissional com o Flamengo. Trata-se de Luiz Guilherme. É considerado por muitos uma das principais promessas da base do Mengão e ele completou 16 anos e assinou o primeiro contrato profissional. E a multa do jogador é avaliada em 50 milhões de euros. Atacante nato, jogador jovem, muito bem avaliado pelo departamento de base do Flamengo, pela diretoria de base, também pela comissão técnica de base, joga no Sub-16, ele é 2009, mas a expectativa é que já ele comece a jogar nas categorias de cima, no 17, no 20, e a gente comece a ver mais esse garoto que assinou o contrato profissional com a multa estipulada em 50 milhões de euros, beleza? Bom, falar agora sobre o investimento, porque, cara, com certeza, esse investimento vai deixar os caras que não gostam do Flamengo, desesperados. Por quê? O que o Flamengo está fazendo? O Flamengo está investindo em bons jogadores e o Flamengo também está investindo em estrutura. Essa semana eu trouxe a informação aqui de que o Flamengo vai construir mais um CT, mais um campo lá no Ninho do Urubu. Só que, além disso, o Flamengo gastou $1 milhão em uma máquina que são específicos para treinos com maior precisão em potência, aceleração e força. O Flamengo já começa a desenhar seus planos para 2026 e um nome de impacto surge como prioridade da diretoria: Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit. O atacante vive grande fase no futebol europeu, conquistou espaço na seleção brasileira e tem chamado atenção pela velocidade, habilidade e, principalmente, pela capacidade de decidir partidas em momentos importantes, características que o colocam como alvo estratégico do rubro-negro. De acordo com informações do jornalista Miguel Júnior, Felipe Luiz é um dos principais entusiastas dessa contratação. O técnico admira bastante o estilo de jogo de Luiz Henrique, vê nele um atacante que se encaixa perfeitamente no modelo que pretende consolidar no Flamengo, um jogador rápido, agressivo, com poder de decisão, bom nos duelos individuais e capaz de resolver em competições de alto nível. A diretoria, por sua vez, não pensa em uma simples aposta ou empréstimo. A ideia é ousada, trazer o jogador em definitivo, reforçando o peso esportivo e financeiro do clube no mercado internacional. O Flamengo entende que, para manter a competitividade, precisa de nomes jovens, mas já consolidados, que conheçam o futebol brasileiro e possam vestir a camisa rubro-negra com protagonismo imediato. Outro fator que anima o clube é o apoio da nova patrocinadora, que já sinalizou positivamente para um investimento desse porte. Contratar um jogador de seleção brasileira exige valores altos e planejamento, mas o Flamengo acredita que, com o respaldo financeiro e o projeto esportivo que vem sendo desenvolvido, a operação é viável. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Luiz Henrique será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.